Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui nas nossas imagens de fixação, certo? Nós estamos agora estudando sobre Gestalt, tá? E seus 8 princípios. Então o que eu fiz? Eu separei imagens, tá? E separei elas nesses 8 princípios de Gestalt para a gente fixar mais ainda esse conteúdo, tá? Que no início ele parece ser difícil, tá? Mas conforme a gente vai estudando, vai aplicando as técnicas, ela vai ficando mais fácil, tá bom? Então tá. Agora, nesse momento, nós vamos ver sobre algumas imagens sobre lei da pregnância, tá bom? Bom, nessa foto aqui a gente aprendeu que quando não tem muita informação, tá? Quando a foto é mais minimalista, ela tem alta pregnância, tá? Nesse caso aqui, essa nota aqui, acho que é da China, ela tem muita informação, então ela tem uma baixa pregnância, tá? Essa foto aqui minimalista, Roger, então quer dizer que toda foto minimalista tem uma alta pregnância? Sim, tá? Então aqui a gente tem uma alta pregnância. Aqui a gente tem uma baixa pregnância, tá? Uma foto de favela, muita informação. Baixa pregnância, baixa pregnância, baixa pregnância, baixa pregnância e aqui uma alta pregnância, tá? Apesar da gente não ter muita informação, né, visível, assim como essa aqui, por exemplo, que é tudo claro, a diferença é que uma é clara e a outra é escura, tá? Mas aqui é uma alta pregnância. E aqui também a gente tem uma alta pregnância e a gente finaliza com uma alta pregnância, certo? E agora vamos para a próxima. Lei da unidade, pessoal. Bom, agora a gente vai para a lei da unidade, pessoal. Eu separei algumas imagens aqui para a gente fixar melhor, tá bom? Por exemplo, essa imagem aqui, por exemplo, né? Um artista de rua, né, um fotógrafo, provavelmente ele se pintou e ficou na frente da faixa de pedestres. Então a gente tem aqui uma lei da unidade, porque ele está unido, né, com a faixa de pedestre aqui. Aqui é um bom exemplo, pessoal. Ó. A Adidas, por exemplo, se ela tivesse o símbolo dela bem separado, a gente não conseguia distinguir muito bem, seriam separados. E como esses três, quando estão unidos, formam uma só unidade, tá bom? A gente não vê elas separadas como está aqui, né? A gente enxerga elas como uma unidade só, tá? Outro exemplo de unidade, pessoal. A gente tem aqui 5 assuntos, né? Um binóculo, 2, 3, 4 binóculos. Mas o nosso cérebro, a fim de processar mais rapidamente essa imagem, o nosso cérebro, num dado princípio momento, né, a gente encara como essa mulher aqui também, como sendo parte desses 4. Então a gente entende ela como uma unidade só desses binóculos, assim como o símbolo da Adidas, tá? Então aqui como se fossem os binóculos, e se uma mulher estivesse aqui, ela estaria unida com a Adidas também, obviamente, tá? Então aqui é a lei da unidade. Bom, lei da unidade aqui sendo implementada, né, com fotos de perspectiva, tá? Por exemplo, a Torre Eiffel aqui parece que é a testa dela, tá vendo? E como tem esses detalhezinhos aqui que parecem olhos, nariz aqui, né, fazendo a sombra e a boca, a gente entende como essa foto como um todo, né, sendo uma única foto, uma unidade só, tá? Olha só que interessante essa propaganda de marketing aqui da Heinz, no caso, né? Ela pegou um tomate, cortou em várias rodelinhas e botou uma por cima da outra e tirou uma foto. Logo, todas essas partes desses tomates aqui formam uma unidade só,
simbolizando uma garrafa. Aqui eles estão querendo dizer que a Heinz, o ketchup delas é 100% tomate, tá? Aqui também, mesma forma aqui da Torre Eiffel, tá vendo? Aqui a gente tem uma lei da unidade também. São várias partes diferentes, tá? Aqui a gente tem algumas pessoas, aqui algumas pessoas, duas pessoas sentadas, tá? Mas o nosso cérebro entende isso aqui como uma unidade só, tá? Vocês estão começando a pegar a ideia, né? Bom, aqui, pessoal, né? A gente tem aqui uma foto minimalista, certo? Com uma alta pregnância. Uma coisa que eu falei nas aulas e eu vou repetir aqui. Muitas imagens podem, devem e podem ter, no caso, né, mais de um princípio sendo aplicado, tá? Então a gente tem aqui uma foto minimalista, certo? Com uma alta pregnância, porque não tem muita informação, mas o princípio, a lei da unidade aqui, pessoal, está sendo aplicada nessas cadeiras. Então, como elas estão muito próximas uma da outra, a gente enxerga elas como se fosse uma linha. Então, cada linha dessas aqui é uma unidade só no nosso cérebro, tá? E como também esse casal está muito perto, a gente também pode entender eles como uma unidade só. Se cada um tivesse longe um do outro, seriam duas coisas diferentes, como neste caso aqui, tá? Da Adidas. O casal poderia estar bem longe um do outro, mas como eles estão muito próximos, eles também formam uma unidade só. Assim como as cadeiras formam uma unidade só cada linha, tá? Aqui também, né, na foto de perspectiva que a gente viu, aqui muitas fotos de perspectiva, pessoal, tem bastante esse princípio da unidade sendo aplicado, tá? Então aqui a gente entende como se ela fosse uma só com essa flor. Então, lei da unidade sendo aplicada, tá bom? Ops, né? Tá tudo dentro do seu cérebro, pessoal. Eu não estou falando nada, entendeu? Isso aqui claramente é o princípio, né? A lei da unidade de Gestalt sendo aplicada, tá bom? É só uma pessoa lá atrás, não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, tá? É só a lei da unidade aqui. Pronto. Ai, que viagem. Aqui, pessoal, lembram dessa foto da Heinz aqui? Que são várias partes unidas, formam uma unidade só. Aqui a gente também tem esse exemplo, tá? São as pedras uma por cima das outras, que na verdade formam uma unidade só. Tá? O nosso cérebro enxerga isso aqui não em partes, mas como se fosse uma pedra só. Tá? Olha só que interessante, né? Aqui a gente tem vários All-Star, um do lado do outro, e o nosso cérebro entende isso aqui como uma unidade só de círculo. Não os tênis, mas o círculo aqui, tá? Parece que é uma unidade só. Olha só que interessante essa propaganda de marketing aqui dessa empresa, né? A pessoa que sentava aqui nessa parada de ônibus, quando alguém tirava a foto, aqui tinha o princípio da unidade sendo aplicado. Olha só que legal. Né? Fazendo propaganda de hip hop. Massa, né? Lei da unidade, como se eles fossem um só. E olha só que massa essa propaganda aqui, né, criativa desse implantes aqui implantes dentários, né, desses dentistas provavelmente. Alguém foi lá e vendeu publicidade no boliche. Aí parece que as pessoas estão perdendo os dentes, né? Mas é como se isso aqui fosse uma unidade só, tá vendo? Essa foto com esses pinos aqui. Legal, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre a lei da unidade. E agora a gente vai para a próxima lei, tá? Bom,
lei da segregação. A gente já viu a explicação teórica sobre ela, agora nós vamos ver isso na prática, tá? Com as imagens de fixação. Um fotógrafo estava fotografando, obviamente, né, um casal, e dentro da casa dela no caso, ou dele, né, enfim, ele viu vários quadros e viu uma também que tinha um espelho. Então o que ele fez? Ele fez com que o casal fosse também como se fosse um quadro. Provavelmente esses quadros aqui eram em preto e branco. Então por isso que a foto está em preto e branco, porque eles estão coloridos, obviamente, né? Então ele aplicou um preto e branco, certo? Mas eles estão segregados aqui nessa forma. É como se eles fizessem parte, mas eles não são, tá? Lei da segregação. Aqui também, pessoal, a lei da segregação sendo aplicada aqui com essa noiva, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem o buquê, tá vendo? Ele tá, ele não, é como se ele não pertencesse, né, a essa foto. Assim como os noivos, eles não pertencem, né, a esses quadros. Aqui o buquê. E nesse caso aqui, pessoal, lei da segregação, né, sendo aplicado, porque eles não estão, eles estão sendo destacados dessa forma aqui. Então a luz está segregando, ele está destacando eles dessa fotografia aqui, tá? A lei da segregação ajuda a destacar o seu assunto principal, tá bom? Aqui nesse caso, né, a gente tem todos os padrinhos vestidos com certo tipo de roupa e o noivo está sendo segregado, destacado, né? Quando lê em segregação, leia-se também destacando, tá? Ele está sendo destacado aqui no meio dos padrinhos, tá bom? E aqui também, pessoal, lei da segregação, né? Ela está se destacando das outras madrinhas. Aqui também, lei da segregação, eles estão isolados, tudo em preto e branco, e só a noiva aqui em branco, né? O resto preto, 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 né? E eles estão aqui a moldura, né? Moldurando eles e segregando eles, tá? Aqui, pessoal, uma foto noturna, tá? E o flash aqui que está iluminando eles ajuda a destacar eles do fundo, tá? E também segregando eles dos fogos de artifício aqui, tá? Lei da segregação também. Aqui lei da segregação também, tá? Vocês lembram lá da foto das unidades, daquela foto do ketchup, por exemplo, da Heinz? Lá era unidade, né? Vários tomatinhos cortados formando uma garrafa. Aqui, pessoal, olha só que interessante, né? Aqui a publicidade usou a lei e o princípio da segregação para fazer. A gente entende como um sanduíche como sendo uma unidade, certo? Mas aqui ele utilizou a lei da segregação, porque olha só, o sanduíche tem 2 pães, uma carne, queijo, tomate, alface, né? E ele fez aqui como se fosse também os livros. Então os livros, ele usou a segregação em forma de livro, tá? Então são livros diferentes, tá vendo? São um amontoado de livro. Eu poderia dizer que aqui tem o princípio da unidade aplicado? Poderia, mas ele está segregando com livros cada parte do sanduíche, tá? Pão, salada, tomate, queijo, tá? Carne. Legal, né? Ele está segregando algo que a gente entende como único também. Aqui nesse caso, além da segregação bem clara acontecendo, né? Enquanto ela está vestida, o noivo provavelmente está pelado. E aqui, pessoal, também mais uma foto, né, clássica de segregação, tá? Enquanto está todo mundo aqui com silhueta, os noivos estão sendo iluminados, eles estão sendo destacados, tá?
Aqui também a gente tem uma moldura. Uma das formas de aplicar a lei da segregação, pessoal, o princípio da segregação, uma das formas é colocar uma moldura, tá? Assim como a gente viu aqui antes na primeira foto. Ele está emoldurando, ele está sendo segregado, tá? E aqui também, lei da segregação, está tirando ela dessa parede aqui, ela não faz parte, tá? Então, segregação. Aqui também, né, esse glarezinho está segregando eles. Eles estão bem separados aqui. Não está tão claro assim a lei da segregação, tá? Mas eles também estão segregados aqui, estão separados. O ideal, né, seria se essas pessoas aqui não tivessem aqui. Mas tudo bem. Tons frios, tons quentes, silhueta, né? E aqui eles estão sendo segregados aqui no pôr do sol. Enquanto está todo mundo aqui sentado comendo, eles estão lá, ó, separados. Eles estão se destacando, né? Do contrário da galera daqui. Aqui, enquanto está todo mundo no padrão, até o noivo está igual aos padrinhos, a noiva está se destacando, tá? Lei da segregação. Tem o princípio da unidade também, é que eles são um só corpo, tá? Mas ao mesmo tempo a gente também tem a segregação aqui, tá? Dela se destacando. Aqui, enquanto aqui a noiva estava sendo destacada, segregada, aqui era o noivo se destacando. Aqui a noiva também, o princípio da segregação. O legal aqui nessa foto de composição criativa, para fazer mais ainda, né, a lei da segregação sendo aplicada, seria legal se a noiva também tivesse com o buquê fora, para baixo, por exemplo. Né? Ficaria mais legal também. Aqui, né, a foto que a gente já viu, lei da segregação, emoldurando aqui. Olha só que interessante, né? Aqui a gente vê o casal segregado desse monge. Mas o casal aqui, eles formam uma unidade, eles estão muito próximos um do outro, tá? Mas eles estão segregados. E o legal também é que essa foto forma um triângulo, tá? Porque o casal tá aqui na pontinha e vem aqui direto para o monge. Então faz uma linha transversal que corta ela em duas partes. Então, vocês podem também utilizar linhas transversais para fazer a técnica da segregação, tá? Essa aqui é a última foto. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre o princípio, né, e a lei da segregação. E agora a gente vai para o próximo. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o princípio e a lei da proximidade, tá? Olha só que interessante o que esse fotógrafo fez. Ele reuniu algumas pessoas, né? Cada uma delas está vestindo uma espécie de um colã, com cor de pele, e ele reuniu essa galera num formato de cérebro, tá? Então, quando muitas coisas estão próximas umas das outras, né? A gente também tem uma lei da unidade aqui, tá? Mas a diferença entre a lei da unidade e da proximidade é que a gente acaba gerando, que a gente pode gerar uma nova imagem, tá? Aqui também, né? Lei da proximidade, parece que ele está brincando aqui com esse carrinho. Perspectiva também aqui. Aqui, pessoal, a gente tem 3 unidades, tá? A gente tem essa galera aqui reunida que forma uma unidade. A gente tem essas noivas aqui, essas madrinhas que são uma unidade. E nós temos os noivos que formam uma unidade, tá? Porém, a noiva e o noivo também têm o princípio da segregação, eles estão separados. E as madrinhas também estão segregadas em relação aos outros dois. Porque enquanto uns estão de pé, elas estão sentadas, tá? E como eles estão muito próximos, a gente entende também que é a lei da proximidade, porque eles parecem que fazem um conjunto apenas, como se fosse esse cérebro aqui, tá?
A lei da proximidade da unidade são bem irmãs, tá? São bem parecidas. Ó, aqui é a lei da proximidade. Aqui forma um conjunto, outro conjunto, e eles estão separados formando outro conjunto, tá? Lei da proximidade. Aqui também, né, por estar muito próximos, também fazem esse círculo também. Se eu não me engano, lá na unidade também a gente vê isso, tá? Outra coisa interessante, né? A lei da proximidade, pessoal, quando a gente tem indivíduos com as mesmas características, quando elas estão unidas, elas formam o princípio da proximidade, como no caso dessas bolas de bilhar aqui, tá? Elas são objetos individuais, mas em conjunto aqui elas formam uma unidade só, tá? Isso aqui devido à lei da proximidade. Aqui também a lei da proximidade sendo aplicada, tá? Aqui parece que esses balões são uma coisa só. Olha só que interessante, se essa foto fosse colorida, não daria para dizer que seria a lei da proximidade. Talvez de unidade entre as mãos e as pedras separadas, tá? Mas como ele colocou em preto e branco, parece que as falanges aqui, né, do dedo, as partes do dedo, são uma peça só junto com as pedras, tá? Então, lei da proximidade. E olha só também que interessante, né? A técnica de perspectiva que a gente já viu, tá? Aqui parece que essa galera toda aqui, como eles estão com as mesmas características, a gente entende eles como uma unidade só. Além de serem uma unidade só, eles estão juntos por causa da lei da proximidade. Então parece que ela está pisando numa coisa só, tá? Aqui também, né, lei da proximidade. Essas pessoas estão separadas, mas como elas estão com as mesmas características, elas parecem ser uma coisa só. E aqui os noivos também, tá? Estão separados deles. Aqui a gente tem uma unidade e duas unidades, tá? O princípio da unidade sendo aplicada. Mas como elas têm características semelhantes, a gente está... essa lei da unidade só é unidade por causa da proximidade, entendeu? Indivíduos com as mesmas características formam com a lei da proximidade, né? Formam uma unidade só. Aqui essa galera também, lei da proximidade, parece que elas são uma coisa só, e os noivos também. Aqui indivíduos com as mesmas características, lei da proximidade, formam uma unidade só. E aqui, essa aqui eu mostrei para vocês como exemplo lá nos slides, né? São duas unidades. Pela lei da proximidade, com as mesmas características, eles formam uma unidade só, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A lei da proximidade, ela está bem relacionada com a unidade, tá? Mas nem sempre elas estão claras na mesma imagem, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai para a próxima lei. Então, dando continuidade aqui às nossas imagens, né, de fixação sobre semelhança, a gente vai ver agora para fixar melhor esse conteúdo, tá? Aqui, pessoal, a lei da semelhança, ela pode estar sendo aplicada também com outro princípio de Gestalt, tá? No caso aqui, a gente tem esse casal aqui, tá? A lei da semelhança, eles estão perto. Essas pessoas aqui também, ó, é um casal. Aqui são duas pessoas, aqui são duas pessoas, tá vendo? Duas pessoas aqui também, tá? Esses indivíduos são semelhantes. Neste caso aqui, né, a gente tem uma foto de uma modelo, certo? Deitada aqui em um parapeito, e uma outra pessoa também próxima a ela deitada. Tá? Então aqui a gente tem o princípio da semelhança aplicado. Essa foto aqui ela já foi utilizada, se eu não me engano, na lei da unidade, tá?
E a gente pode ver aqui também que ela também tem o princípio da semelhança, porque ela está semelhante aos outros binóculos, tá? Aqui também a gente tem a lei da semelhança sendo aplicada, tá? A gente também tem aqui uma segregação, né, desse padrinho aqui rindo, certo? Mas a gente tem o princípio da semelhança aqui. Olha só que interessante, né? O princípio da semelhança sendo aplicado. Objetos com as mesmas características também podem produzir um triângulo, isso que gera semelhança, tá? Formando um triângulo. Aqui também o princípio da semelhança sendo aplicado, tá? Princípio da semelhança também aqui, né? A gente tem esses dois indivíduos aqui, são semelhantes, e esse casalzinho aqui também são semelhantes. O interessante é que dá um certo contraste também, né? Indivíduos semelhantes, próximos um do outro, tá? Princípio da semelhança sendo aplicado aqui até formando uma linha. Aqui as lâmpadas, as pessoas, as lâmpadas, as pessoas. Ó, assim como tem esse exemplo aqui, ó, de lâmpadas formando linhas, de pessoas formando linhas, a gente também tem aqui o princípio da semelhança sendo aplicado nesse exemplo. Objetos com as mesmas características formam outras formas, tá vendo? Linhas, ó. O nosso cérebro entende isso aqui como uma linha só. Uma linha, outra linha, terceira linha, quarta linha. Aqui também, pessoal, a gente tem indivíduos separados, né? Uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade. Mas devido à semelhança, a gente tem um formato, ó. Quase em S aqui, tá vendo? Um ponto de interrogação, ó. Legal, né? Aqui o princípio da semelhança também sendo aplicado. Essa mulher, ela está semelhante a essas pessoas aqui, e na foto elas parecem estar bem próximas, tá? Mas a gente sabe que estão distantes, formando uma linha também aqui. Princípio também da semelhança sendo aplicado aqui, tá? Aqui tem uma unidade, e essa pessoa também sendo segregada. Mas a gente tem o princípio da semelhança sendo aplicado porque formam uma linha aqui entre eles. Olha só que legal essa foto aqui artística, ó. Lei da semelhança sendo aplicada. Um monte de par de sapato, todos unidos, tá vendo? Formando uma espécie de confusão mental aqui. Aqui também a gente tem a lei da semelhança, são indivíduos separados, mas que muito próximos, né? Devido à lei da semelhança, eles formam uma linha. Ó. Aqui também a gente forma uma linha, certo? Devido à semelhança. E aqui, pessoal, ó, essa fotógrafa aqui é aquela que eu falei para vocês em uma das aulas, que descobriram várias fotos, milhares de fotos dela guardadas, né? E aí o curador achou várias fotos. E o curador, né, sabendo das técnicas de fotografia, de composição, ele separou algumas. E essa foi uma delas. E essa aqui é uma das fotos que ele separou, ó. A gente tem, devido à semelhança, a gente também tem uma linha assim, ó, meio curvada, tá vendo? Fazendo assim, ó. Dando uma curva. Massa, né? E por último, a foto, devido à lei da semelhança aqui, né? A gente tem esses indivíduos e esse bichinho e essa foca aqui, né? Que eu esqueci, peixe-boi, foca. Formando uma linha também, ó.
ou eles olhando para ela, formando uma linha. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, tá? E agora a gente vai para a próxima. Nós vamos ver agora sobre unificação, tá? Unificação, a foto clássica é a da pizza, tá? Para explicar ela. Essa pizza contém vários elementos, tá? E devido a ela estar junta aqui, o nosso cérebro entende como uma coisa só. Então, devido à unificação, como se fosse uma coisa só. E a lei da unificação, a gente conseguiria, né, para a gente aplicá-la direitinho, a gente pode separar essa pizza em partes também, se a gente quiser, tá? Mas como ela está toda junta, é a lei da unificação. Aqui também, né, a gente tem várias colheres, tá, separadas, mas elas estão, devido à unificação, elas formam uma linha também, tá? Como eu disse para vocês, pessoal, o princípio de Gestalt, eu falei, se eu não me engano, lá no slide para vocês, tá? Em fotografia, pessoal, a gente tem muitos princípios numa foto só, tá? Então a gente tem aqui semelhança, a gente tem da unificação, da pregnância. Essa foto aqui, ela tem baixa ou alta pregnância? Ela tem baixa pregnância, porque tem muitos elementos, tá? Então ela é uma foto com alta pregnância, tá? As linhas aqui formam uma unidade só, tá? Não estou vendo muito aqui o princípio da segregação sendo aplicado, tá? Se tudo fosse colorido, se tudo fosse azul e um só amarelo, teria aqui o princípio da segregação. Como eles estão muito próximos, também tem lei da proximidade, tá? E aqui, no caso, isso aqui tudo, essas colheres, meu cérebro entende isso aqui como uma coisa só, tá? Unificado. É como se isso aqui fosse uma pizza. Tudo isso aqui fosse uma pizza também, tá? Ó, lei da unificação aqui, né, pessoal, também. A lei da unificação, em alguns momentos, a gente consegue aplicar também na técnica de perspectiva. Porque parece que o vulcão, no reflexo, tá? Ele está explodindo, por exemplo, né? Que nem no caso aqui não tá, e aqui nessa realidade paralela ele tá, certo? Então eu entendo como isso aqui como uma coisa só. E fotografias, por exemplo, com fotografias onde tem onde são reflexos, o nosso cérebro entende como uma coisa só, tá? Lei da unificação aplicada a reflexo. Essa máquina de escrever aqui, né, pessoal? Onde que existe a lei da unificação? Toda ela é uma pizza. A pizza contém partes, certo? Essas calabresas aqui, pessoal, é como se fosse as teclas, tá? Ela é uma coisa só, mas a gente pode abrir ela, destruir ela, no caso, né, separar ela e ter uma coisa só. Cada coisinha é uma coisa só. Então, quando elas estão juntas, um objeto só forma uma única coisa, tá? Um único elemento, a lei da unificação. A mandala é um exemplo clássico de lei da unificação. Dadas as devidas proporções, é como se fosse a pizza. Ó. Tá vendo? Uma mandala também, tá? Aqui a lei da unificação sendo aplicada também, como se fosse aqui, tá? Aqui também, como se fosse uma pizza, só que ao invés de pizza foi uma massinha que eu separei para mostrar para vocês, como se fosse um elemento só. Eu posso separar o macarrão do tomate? Posso, mas nesse caso aqui eles são uma única coisa, tá? Lei da unificação. A pizza aqui também, apesar dela estar segregada esse pedaço, né? Nós também temos a lei da unificação aqui. Um carro também é outro exemplo, tá? Eu posso separar as partes de um carro, mas neste caso eles estão unificados. Um carro também, lei da unificação. Aqui a pizza, apesar dela estar cortada, a gente ainda entende ela
Ó, isso aqui é uma unidade, tá vendo? A pizza, ela é a lei da unificação. Tudo isso aqui é uma unidade só. Mas como ela está separada, cortada, a gente tem 8 unidades aqui. Se ela tivesse com um dos pedaços separados, teria também o princípio da segregação, tá? Ou se um dos pedaços fosse de cor diferente, por exemplo. Então, uma foto pode ter mais de um princípio sendo aplicado. E é isso. Essa aqui é a última foto desse princípio. Agora a gente vai para a lei da continuidade, tá? Bom, pessoal, princípio, né, e lei da continuidade, certo? A gente tem essa foto aqui, se eu não me engano, é do David Backstead, tá? E como é uma técnica meio penning, esse casal tem movimento, tá vendo? E como dá essa sensação de círculo, tem uma continuidade aqui, tá? Parece que ele nunca para. Formando um círculo, né? Contínuo. Outra coisa também interessante aqui, né? O princípio da continuidade a gente pode aplicar para formas geométricas, por exemplo, que tem uma continuidade, né? Que tendem ao infinito, certo? Aqui tem uma linha que tende ao infinito. Tá vendo? Começa aqui, vai lá no final, e se tivesse mais, teria mais. Então a gente tem aqui o princípio da continuidade. E o legal também dessa foto é que a gente também tem um triângulo, tá vendo? O que deixa a imagem muito mais interessante, né? E nos faz ficar olhando mais tempo para ela. Aqui também, ó, linhas que tendem ao infinito, tem o princípio da continuidade sendo aplicado, tá? Aqui também, ó, linhas que tendem ao infinito, tem o princípio da continuidade, que ajuda a contar uma história. Aqui também, ó, essas lâmpadas têm linhas, levando o nosso olhar ao assunto principal. Então, tendem ao infinito, tá? Então, lei da continuidade, porque tem uma continuidade. Aqui também, né, usando essas lâmpadas aqui, levando o nosso olhar ao assunto principal, lei da continuidade. E o legal, como eu já falei para vocês, tem triângulos aqui. Tem uma linha que sai daqui e passa por toda a fotografia. Isso faz com que a gente analise toda a imagem, tá? Torna ela mais interessante. Dividida ela no meio, nós temos 2 triângulos. Lei da continuidade, tá? Aqui uma escada, lei da continuidade também. Uma linha que começa aqui e tende ao infinito, tá? Mais uma vez, né? Cadê? Lei da continuidade, uma linha que tende ao infinito. Aqui uma técnica de light painting, tá? Sendo aplicada. E é uma linha que tem um S aqui, né? Tem uma composição em S, fazendo o nosso olhar andar por toda a fotografia e tende ao infinito. Então, lei da continuidade. Aqui, pessoal, ó, é que nem a primeira foto, tá vendo? São um círculo. Um círculo é uma linha infinita, tá? Eu que estou dizendo, não que seja correto, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Aqui um estádio também, ó. Tende ao infinito. A gente pode ficar a vida inteira olhando para essa imagem, olhando infinitamente, tá? Lei da continuidade. Aqui também nós temos técnica de light painting sendo aplicada, tá? Nós temos uma linha aqui que tende ao infinito. Aqui também, lá para frente, tá? Aqui também, desculpa. Aqui também, né, a gente tem, olha só que interessante, a gente tem tons frios e tons quentes. Se nós traçarmos uma linha na parte inferior direita, ela está fazendo ela tem uma linha que tende lá à superior esquerda. Nós temos um triângulo aqui também, tá? Dividindo a foto em duas, fazendo o nosso olhar percorrer por toda a imagem. Nós temos também a lei da continuidade aqui, certo? Com uma linha que tende ao infinito. E também, além disso, nós temos aqui a silhueta.
Então a gente tem aí várias técnicas numa imagem só, tá? E nós temos aqui, né, a lei da continuidade sendo aplicada, linhas que tendem ao infinito, tá? É contínuo. Aqui interessante essa imagem aqui, pessoal, porque são vários celulares, é bem clichê essa foto aqui. Dá para fazer, né, só reunir uma galera e fazer as fotos. E fazer a foto, no caso, né? A gente tem aqui o princípio da continuidade, porque uma foto depende da outra, tá vendo? Então, a lei da continuidade. Aqui também, né, linhas que tendem ao infinito, lei da continuidade, tá? Aqui escadas, né, lei da continuidade, forma uma linha. Aqui nós também temos uma linha, um princípio da continuidade, porque o nosso olhar começa, a nossa visão começa aqui, mas como está muito desfocado, o nosso cérebro procura algo que esteja nítido. Então a gente começa aqui, olhando daqui de baixo. Então a gente vai para essa segunda modelinho, terceira modelinho, e já se perde, mas ao mesmo tempo que a gente se perde, continua formando linhas, tá? Então tem uma continuidade a imagem. Começa focado, vai desfocando cada vez mais até ficar bem desfocado, tá? Tem uma linha de desfoque no caso. Aqui lei da continuidade, né? Uma linha que começa e tende ao infinito. Aqui também, né, são linhas transversais aqui, então forma uma linha. Lei da continuidade, porque tem uma continuidade. Aqui também nós temos linhas, tá? Direcionando o nosso olhar para o assunto principal, que é o rosto. E a gente tem aqui a lei da continuidade, a faca e o garfo apontando para o cotovelo apontando para o rosto, e a gente segue olhando para cima. Aqui linhas também tendem ao infinito, né? Direcionando o nosso olhar para o centro da imagem aqui, lei da continuidade. E por último, a gente tem vários círculos, um dentro do outro, que formam uma linha também, né? Tem uma continuidade, que é uma linha que tende ao infinito. Além dos pilares aqui, que formam uma linha também, que tende ao infinito. A base delas, outra linha, aqui outra linha, tá? Então agora vamos para a lei do fechamento. Fechamento, pessoal, como a gente viu lá nos slides, né, são algo que, por exemplo, quando um objeto é cortado no meio, o nosso cérebro entende como uma coisa só. Isso aqui não é uma coisa só, como a lei da unidade, por exemplo. Tá? Isso aqui é a lei da unidade. Ela está cortada, mas o nosso cérebro entende como uma coisa só. E aqui a do fechamento, a gente sabe que não é uma coisa só, mas o nosso cérebro consegue ligar uma coisa na outra. Tá? Lidar, entre aspas, é quase como se fosse uma continuidade, tá? Mas é o princípio do fechamento aqui, tá? Nosso cérebro tende a complementar, né? Vocês entenderam? Aqui o cadeado também, né, pessoal? Ele está sendo cortado aqui, mas o nosso cérebro entende como um fechamento, tá? Aqui a Lua, ó, pessoal, ela está sendo cortada pela Torre Eiffel, mas o nosso cérebro consegue continuar com ela, tá? Dando um fechamento para ela. Essa é a palavra certa, fechamento. Bom, pessoal, eu separei essa imagem aqui como fechamento porque eu quero perguntar para vocês. O que vocês enxergam aqui, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, ó. O que vocês enxergam aqui? Quando eu separei essa foto aqui para exemplo de fechamento, tá? Fotos de silhueta, elas servem muito bem para fazer composição com o princípio do fechamento, tá? Com a lei do fechamento. Por isso que o nosso cérebro entende como uma coisa só, tá? Porém, pessoal, quando eu separei essa foto aqui, na descrição do blog dessa foto, o fotógrafo disse que ele fotografou, para alguns vai ser meio óbvio, mas o noivo, ele está segurando a noiva, né, nos braços,
certo? Então, não seria a lei do fechamento. Mas para algumas pessoas pareceu, né, ele correndo com um buquê, segurando o buquê na mão e correndo. Então, para algumas pessoas, isso aqui é um homem segurando uma mulher, tá? E para outros é um homem segurando um buquê, tá? Então, por isso, lei do fechamento aqui. Nosso cérebro entende como isso aqui uma coisa só. Ele conclui a forma, tá? E aqui também, né? Como se fosse uma linha, ó, fechamento aqui também. Ele conclui achando que é uma linha. O interessante é que a gente não entende isso aqui como uma linha, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, mas o nosso cérebro entende como fechamento, uma do lado da outra, como se fossem linhas, tá vendo? Aqui lei de fechamento também sendo aplicada. Tons quentes e tons frios. Estão vendo que existem padrões, né? Aqui também, ó, a lei do fechamento sendo aplicada com um triângulo, né? Uma das técnicas para a gente aplicar é formar objetos, por exemplo, formar formas geométricas. Aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo que essa lâmpada aqui está fazendo um triângulo? Tá. Esse triângulo aponta para o noivo aqui, tá vendo? Aponta para o noivo. Esse triângulo também. Então, os dois triângulos estão apontando para o noivo, tá? E ao mesmo tempo que a gente tem essas luminárias, elas também formam um triângulo no noivo, vocês estão vendo? Olha só que foto foda, pessoal. E também tem outros princípios aqui, né? Da segregação. Ele está num fundo escuro e ele está sendo claro, tá? A gente também tem aqui, né, a lei do fechamento, porque forma um triângulo. Nosso cérebro conclui isso aqui como um triângulo. Massa, né? Show de bola. Aqui nesse caso está formando um triângulo, por isso lei do fechamento, tá? Foto minimalista. Aqui esse casal beijando, acho que forçaram um pouquinho aqui, né? Acho que fizeram Photoshop e forçaram um pouquinho mais aqui a boca do cara. Mas parece que é uma pessoa, né? Uma bailarina. Esse ponto negativo aqui. Então, lei do fechamento a gente entende como uma nova forma. Aqui também, né? Foto de perspectiva, lei do fechamento. Porque o nosso cérebro entende como isso aqui como uma bike, né? Lei do fechamento sendo aplicada, tá? Nosso cérebro entende como uma lâmpada. E eu separei algumas imagens que eu achei na internet também para mostrar para vocês sobre a lei do fechamento. O ponto negativo aqui, né, por exemplo, a gente entende como um gatinho. Vocês estão vendo um gato aqui olhando para cima? Aqui as orelhas, tá vendo? Lei do fechamento sendo aplicado. Aqui tem um cachorro, né, pessoal? Lei do fechamento. Aqui são as patas, tá? Aqui a boca dele, ó, a boca do cachorro, tá? E aqui as orelhas do cachorro, ó. Legal, né? Lei do fechamento aqui. Cria uma nova forma. E aqui um coelho, né, pessoal? Lei de fechamento também sendo aplicada. E aqui a logo clássica da Coca-Cola, né? Quando você almoça, pede uma Coca-Cola, né? Então, lei do fechamento aqui concluindo a forma da Coca-Cola. E aqui esses barcos aqui também, pessoal, ó, formando uma garrafa, tá? Absolute Bangkok. Formando uma garrafa de... Deixa eu ver. Absolute Vodka, né? Uma garrafa de vodka. Lei de fechamento. E eu achei várias fotos desse tipo na internet, pessoal. Então eu separei duas para vocês verem. Aqui, né, um fotógrafo de rua provavelmente foi atrás do princípio, né, da lei de fechamento. Então ele encontrou prédios, ele tirou fotos de baixo para cima, né, em contrapom G, por exemplo,
e ele achou prédios em formas de letras, né? Ou que o ponto negativo fosse letra. Então a gente tem aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, né? Z, Y, olha só que legal, né? X, olha só que bacana, o S, tá? Lei do fechamento sendo aplicada aqui, quando algo cria uma nova forma. Aqui também, tá? Só que em preto e branco, A, B, C, D, E, F, G, O, S, W, V, X, T, né? P aqui, ó, P, Q, R. Olha aqui a minha letra, tá? Lei do fechamento. Aqui também essa foto a gente já analisou, mas voltando aqui para o lei do fechamento, tá? A gente vê vários triângulos, né, que a gente já viu nas outras imagens, tá? Aqui a foto clássica do cadeado também, lei do fechamento, porque o nosso cérebro ele tem o poder de concluir esse formato aqui, tá? Mesmo tendo aqui uma barreira. E aqui eu te pergunto, você vê 3 quives ou você vê um triângulo? Né? O nosso cérebro completa aqui o quive, certo? E ele também completa o triângulo. Massa, né? Clássica. Aqui a gente tem algumas peças de xadrez, por exemplo, que devido à lei do fechamento formam pessoas, duas pessoas olhando uma para outra, tá vendo? Lei do fechamento. Aqui também, né, a mesma aquela foto, né, como eu disse, uma foto pode ter mais de um princípio de uma lei aplicada nela, mas a gente também tem a lei do fechamento, tá? Porque outras coisas, né, formam uma nova imagem. Aqui, né, a gente tem um sol atrás, como se fosse aqui a Torre Eiffel, ó. O nosso cérebro tem o poder de concluir, né, de fechar a Lua, no caso, né? E aqui também, o nosso cérebro consegue concluir o Sol, tá? A gente não entende como partes únicas, é como uma coisa só, ele fecha isso aqui. Aqui eu separei essa foto aqui, não tá tão claro, não tá tão, né, bem claro isso para mostrar para vocês, mas a gente também está tendo uma lei do fechamento sendo aplicado. A gente não entende a perna dela aqui, ó, essa perna dela como um objeto, por exemplo, ou algo separado. O corpo dele, do rapaz aqui, está separando o corpo dela, tá? Então a gente consegue saber que essa aqui faz parte do corpo dela, né? Tem a lei do fechamento. Assim como a perna dela também corta ele no meio. A gente não entende isso aqui como a metade de um cara e a metade de outro cara. Não, um cara só, tá? Aqui também mesmo exemplo, né? A gente não entende isso aqui como uma pessoa, outra pessoa e a parte de uma terceira pessoa, por exemplo. Não, a gente entende, o nosso cérebro fecha esse corpo aqui, tá? Mesmo caso aqui com essa gestante, pessoal, tá? A gente tem um véu aqui cortando ela no meio, mas o nosso cérebro tem o poder de concluir, de fechar essa foto, tá? Assim como o tecido corta ela, o braço dela também corta o tecido, tá? Então, lei do fechamento. Aqui não está tão claro, mas eu separei mais para, né, dar um outro exemplo para vocês. A gente tem essas plantinhas cortando a Torre Eiffel, mas a gente consegue concluir, o nosso cérebro consegue concluir ela, tá? Aqui também um outro exemplo, né? Tem esse rio e a ponte está fechando, tá barrando, né? Colocando impedimento visual, uma barreira visual. Mas o nosso cérebro tem o poder de concluir, de fechar esse rio aqui, tá? Como uma coisa só. Não é um lago e um lago secundário, um terceiro lago, não, é um lago só. Tá? Mesmo exemplo, né? Isso aqui não é um rio X, rio Y, rio Z, rio A, B, C, não. É um rio só, mesmo que eles estejam cortados, tá? Lei do fechamento. E aqui também, né?
esse pombo aqui, pelo fato dele estar cortando a Torre Eiffel, aí o nosso cérebro tem o poder de fechar a Torre Eiffel, tá? Aqui essa modelo está colocando uma barreira visual nessa fonte, mas o nosso cérebro tem o poder de concluir, né, de fechar o formato aqui, tá? Então, lei do fechamento sendo aplicado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Essa é a última aula de fixação desse módulo e finalizando também todos os módulos que a gente já viu até agora. Espero que vocês tenham gostado do curso, né? Assistam, eu incentivo vocês a assistirem as aulas bônus, tá? Tem bastante coisa legal lá. E uma das aulas bônus que eu mais gosto é a aula de quebrando regras, tá bom? Foda-se as regras. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais.